Então, o médico veterinário, ele trabalha em grandes indústrias e pequenas indústrias também, na parte de fiscalização de alimentos e tecnologia também desses alimentos que são produzidos. Então, o médico veterinário é responsável por toda a cadeia de produção e produção animal também, até aquele frango que você compra no supermercado, né, que vem embalado, lá na granja tem o médico veterinário que é responsável pelo cuidado daquele plantel, né? Os médicos veterinários também atuam como fiscais, auditores fiscais, então, são médicos veterinários sanitaristas, médicos veterinários que atuam, por exemplo, com controles de doenças que são transmitidas entre animais e os seres humanos, médicos veterinários que atuam em saúde ambiental, por exemplo, vigilância ambiental, sustentabilidade, perícias também. Então, é uma área muito ampla, digamos assim, né? A gente tem médicos veterinários que trabalham diretamente com os animais e tem médicos veterinários que trabalham em nível de laboratório, que trabalham em nível de pesquisa, que trabalham de maneira indireta, né, com os produtos de higiene animal. Então, é realmente uma carreira muito abrangente. Bem, independente, então, se as espécies são domésticas ou silvestres, as possibilidades são muito grandes. Falei para vocês, né, sobre essas possibilidades, e mais recentemente, a partir de 2008, foi instituído o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é um programa governamental, né, que, na verdade, institui que as unidades de apoio à saúde da família nos municípios que contêm um mínimo de habitantes, que eles tenham um médico veterinário ali que atue também em nível de doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Os municípios que têm entre 100 e 120 mil já são municípios que estão aptos a terem esses médicos veterinários, né, atuando aí junto aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, aos outros profissionais da saúde humana, para que em conjunto consigam reduzir as doenças que são transmitidas, por exemplo, por vetores, e aí quando eu falo de vetores, eu estou falando, por exemplo, de mosquitos, e outras doenças também transmitidas por bactérias, por vírus. Um exemplo muito próximo aí que a gente está vivenciando agora é o próprio coronavírus, né? Bem, então as possibilidades são grandes. E aí, uma curiosidade, né, que as pessoas têm é sobre quanto ganha um profissional de medicina veterinária. Bem, quando a gente consulta a base nacional, a gente verifica que, na verdade, o piso salarial de um médico veterinário, ele é de 6 vezes o salário mínimo vigente. Isso pela lei de número 4.950, de 1966. E esse valor, ele está relacionado a uma jornada de trabalho de 6 horas diárias. Isso daria quase 6 mil reais. Porém, existem muitas variações. Então, a gente encontra salários de médicos veterinários entre 1.700 e até mais de 7 mil reais. O que é que vai influenciar, né? O que é que vai determinar o valor do salário de um médico veterinário? É a função que esse médico veterinário executa, o que ele desenvolve, né? Qual é o tempo de experiência que ele tem, porque isso no currículo vai pontuar bastante. A titulação acadêmica que aquele médico veterinário tem, né? E qual é o tipo de trabalho, se é um concurso público, se é um trabalho particular, e a região do país. Existem outros fatores determinantes, mas esses são os que mais influenciam nas diferenças entre os salários. E, com certeza, aquele médico veterinário, né, que busca a especialização, ele é um médico veterinário que tem uma capacidade, né, um potencial de receber muito mais, porque ele investiu numa especialidade, então ele pode, por exemplo, atender em clínicas, ele pode trabalhar de maneira autônoma, e aí, dessa forma, ele acaba tendo aí um incremento no seu salário. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês,
que são exemplos de bons salários na área de medicina veterinária. Auditor fiscal federal agropecuário, né, que é o trabalho do médico veterinário no Ministério da Agricultura, por exemplo, o salário inicial de R$ 14.584 aproximadamente, a média de salário de gerente de atividades veterinárias, uma média de R$ 6.400, mas em muitos estados brasileiros gira em torno de 16 mil. Veterinário sanitarista, em torno de 10 mil, uma média aí de R$ 5.255. E médicos veterinários que trabalham na Anvisa, no IBAMA, Forças Armadas, que varia, né, de R$ 7.600 a R$ 13.600. É claro que esses valores são variáveis, são valores que eu peguei no Banco Nacional de Emprego para poder, né, apresentar aqui, mas tudo isso vai variar bastante, como eu falei, de acordo com os determinantes aí apresentados. Mas é só para vocês terem uma noção. Bem, com tantas possibilidades, então, como escolher a área de atuação, né? Essa daí é uma pergunta muito interessante, muito importante, porque, com certeza, a instituição de ensino tem um papel fundamental nesse processo, porque vai ser a vivência acadêmica, os estágios, as demandas do mercado, né? O que é que o mercado vem trazendo aí de necessidade, e a afinidade pela área que vai fazer com que o aluno escolha a área de atuação. E é nesse ponto que a instituição de ensino é de extrema importância, porque se o aluno ele está numa instituição de ensino que não proporciona para ele essa vivência acadêmica, né, a inserção ali nas atividades práticas, ele dificilmente vai conseguir se decidir, porque ele vai ter um estudo muito teórico, né? E ele precisa, de fato, colocar a mão na massa, vivenciar os diferentes cenários dentro da medicina veterinária, para que ele possa escolher da melhor maneira possível. Bem, e o caminho de formação, a gente sempre vai, dentro do curso de medicina veterinária, trabalhar de forma que esse médico veterinário, ele tenha um perfil generalista. E sempre fazendo com que esse médico veterinário ele seja crítico, que ele seja reflexivo e que ele estude tanto as ciências agrárias quanto a parte da saúde também. Então, o médico veterinário em formação, né, que é o graduando, ele vai estudar, na verdade, toda a parte de produção animal, de tecnologia de produto animal, clínica veterinária, medicina veterinária preventiva, saúde pública e todas aquelas outras especialidades que eu falei com vocês. Inclusive, na graduação também que os alunos têm acesso a outras possibilidades, a outras terapias alternativas, por exemplo, como acupuntura, terapias holísticas, fitoterapia, que não necessariamente fazem parte da grade obrigatória do curso, mas que a gente sempre procura proporcionar eventos, encontros, né, e as próprias ligas acadêmicas têm esse papel de trazer ao público, né, aos alunos, essas novas áreas. Então, é realmente bastante importante. Então, todos os alunos vão passar, na verdade, por todas as áreas. Não tem como escolher, não, eu entrei para fazer medicina veterinária, mas eu só quero trabalhar com cavalo. Não. Por quê? As próprias diretrizes do curso de medicina veterinária, instituídas pelo Ministério da Educação, diz lá que o médico veterinário é generalista. E isso é muito positivo. Por quê? Porque às vezes o aluno entra achando que vai trabalhar com uma determinada área e depois ele descobre que ele vai trabalhar em outra porque ele se apaixonou por outra área. Quando eu entrei na medicina veterinária, por exemplo, eu achava que eu ia trabalhar com cavalos. E eu sempre gostei muito, mas eu me encantei pela parte da parasitologia, que também me permite trabalhar com cavalos e com outras espécies também. Então, assim, se eu não tivesse tido esse contato, se eu não tivesse vivenciado isso academicamente, eu não teria escolhido. E aí eu coloquei para vocês, além do amor aos animais, é necessário ética, empatia e dedicação para o desenvolvimento das habilidades adquiridas durante a graduação. Isso é extremamente importante. Então, não é só amar os animais, é a gente também ter ética e comprometimento durante
o nosso processo formativo. O curso é composto, então, por disciplinas teóricas e práticas, gerais e específicas, e faz com que o médico veterinário tenha um perfil generalista, né, um médico veterinário plural, com conhecimentos sólidos e comprometimento com a sociedade, podendo, então, trabalhar pela saúde humana também. E como é que acontece isso no Unifar? Né? Como é que o nosso curso de medicina veterinária trabalha de forma a atingir tudo isso que o curso de medicina veterinária é capaz de proporcionar, né? A gente promove inserção em atividades práticas, desde o primeiro período do curso, atividades complementares extra-classe, então, são atividades que são optativas para os alunos, e são disciplinas que, na verdade, não tem nem prova, são disciplinas exclusivamente práticas, e os alunos gostam muito, se inscrevem. Às vezes, tem tantos alunos inscritos que a gente precisa fazer sorteio. A gente também trabalha muito com os alunos em programas de extensão universitária, de forma que a gente consegue fazer com que esse aluno desenvolva ações em prol da sociedade, né, dos animais, da comunidade, por exemplo. Programas de iniciação científica, fazendo com que esse aluno tenha o seu primeiro contato acadêmico com a escrita científica, e daí surgem os pesquisadores, né, sempre existe um começo, e geralmente esse começo é na iniciação científica, e através de professores qualificados. Então, os professores do nosso curso de medicina veterinária são professores qualificados para aquelas disciplinas que eles dão aula. São professores que são referência no mercado e que têm muito a contribuir, são professores de excelência. Então, a gente utiliza tudo isso para proporcionar o melhor para os nossos alunos. A gente tem uma facilidade, né, que faz com que tudo isso seja ainda melhor, porque a gente tem hospitais próprios. Então, a gente tem o Hospital Veterinário Escola de Grandes Animais, que é esse que vocês podem ver nessas fotos. Eu coloquei aqui a entrada, que fica na Estrada Valença Barra do Piraí, não sei se vocês já viram ali. E lá embaixo, né, que é um lugar muito bonito, realmente os alunos de medicina veterinária gostam muito do famoso HVE, que é como eles chamam, Hospital Veterinário Escola. É aqui que acontecem as aulas dos animais de grande porte, as aulas práticas também, com esses animais de grande porte, animais de produção em geral. Ali, nesse espaço, né, os alunos conseguem, na verdade, em toda a unidade do hospital, ele consegue ter tanto as aulas teóricas, porque a gente tem sala de aula teórica ali, e também as aulas práticas. Então, é possível, né, a gente sempre faz dessa forma, o aluno tem a teórica, logo na sequência ele já vai para a prática. Então, muitos são atendidos aqui nos troncos, ou nos bretes também, a gente tem outra ala, né, que tem tronco de casqueamento, baias de internação, aqui, que é onde é o curral, né, esse tronco aqui para aplicação de medicamentos. Então, os alunos têm aula de semiologia, aprendem, né, a como conter um animal de maneira adequada, a trabalhar com o menor estresse possível desses animais, enfim. Então, a gente tem realmente um ambiente que propicia essa vivência acadêmica de uma maneira muito satisfatória. Os alunos, então, conseguem, além de ter essa vivência, né, de manuseio dos animais, tratamento e toda a conduta clínica, né, os alunos também participam das cirurgias que podem ser realizadas a campo, né, que é quando não existe a necessidade de tratamento cirúrgico, e aí existem algumas condições específicas para isso, o aluno aprende no curso de medicina veterinária, e ele também pode participar, né, quando há necessidade do centro cirúrgico, da cirurgia desses animais nos centros cirúrgicos. A gente tem um centro cirúrgico muito bem equipado, né, um aparelho de anestesia moderno, o nosso professor anestesista, professor cirurgião, né, então, assim, é realmente uma vivência acadêmica muito rica. Aqui, nessa foto da esquerda,
São alunos do primeiro período do curso de Medicina Veterinária. Essa é a primeira turma do curso de Medicina Veterinária, o curso noturno. Eles fazem aulas lá aos sábados. Agora, nessa fase de pandemia, a gente não está podendo fazer atividade presencial, a gente teve que parar um pouquinho, né? Vamos voltar de forma gradativa, mas eu coloquei aqui porque falei dessa importância, né, da inserção precoce, já desde o início. Então, essa aqui é a turma do primeiro período. E aqui a gente tem os alunos felizes, né, com suas luvas de palpação, fazendo aula prática com o professor Márcio Machado. Então, realmente, assim, são os nossos alunos que deixam sempre o Hospital Veterinário sempre muito feliz, alegre, cheio, né, e sempre com muitas atividades a serem desenvolvidas. A gente também tem a Policlínica Veterinária Escola, que é um setor, assim, também que é um espaço, na verdade, muito acolhedor, porque os médicos veterinários, né, que trabalham na Policlínica Veterinária são nossos professores também, e são pessoas, assim, muito solícitas e que gostam muito de ter estagiários ali com eles. Então, os estagiários podem participar das consultas, né, os alunos têm aulas práticas tanto lá no Hospital Veterinário quanto aqui na Policlínica de Pequenos Animais também. Então, nessa clínica, a gente tem setores de raio-x, ultrassonografia, centro cirúrgico muito bem equipado, consultórios, né, sala de atendimento, internação, enfim, é um local bem rico com relação à estrutura, né? Apesar do espaço físico não ser tão grande, ele tem uma divisão muito boa e atende diferentes especialidades. Aqui eu coloquei, né, para vocês conhecerem um pouquinho, são imagens do centro cirúrgico. Aqui é o professor de animais silvestres, ele está fazendo a cirurgia aqui num hamster, por isso que está bem pequenininho, né, a gente não consegue ver o animal aqui. E quando é necessário, né, as cirurgias desses pets não convencionais é realizada aqui na Policlínica Veterinária, então não é raro que a gente também tenha aves sendo operadas, tartarugas, jabutis, enfim, e sempre com uma rotina também muito grande. O Hospital Veterinário Escola, ele é coordenado pelo professor Jorge Henrique Sacramento Conceição, não sei se vocês o conhecem, ele é conhecido como Barão, ele é muito querido por nossos alunos. A Policlínica Veterinária Escola é coordenada pela professora Valesca Souza, que é professora de cirurgia na nossa instituição também, muito querida pelos alunos, está sempre envolvida nos projetos com os alunos, projetos de castração itinerante pelos municípios de Valença e arredores, está sempre presente. Então, é um contato muito positivo que os nossos alunos têm. Aqui, os nossos alunos, né, têm espaço para fazer ultrassonografia, tem espaço para fazer raio-x, só que numa sala específica, né, para isso. Então, aqui é a professora Mariana Paiva, esse aqui é o nosso aluno Alberto Cabral, fazendo aqui ultrassonografia num animal, junto com a professora Mariana. Então, é o aluno realmente aprendendo na prática, né, fazendo. E também os nossos laboratórios. Eu coloquei aqui um laboratório para representar. A gente tem 5 laboratórios, só num espaço, num bloco, a gente tem 5 laboratórios. Laboratório de microbiologia, bioquímica, histologia, parasitologia. Temos o anatômico, que é onde ficam as peças para estudos, né, de sistemas orgânicos, de esqueletos, enfim, tudo isso. O aluno, né, ele tem aqui dentro desse laboratório, que é um exemplo, né, mas os outros laboratórios são equipados da mesma forma. Antes dele começar a fazer a visualização das estruturas em laboratório, por exemplo, ele primeiro assiste uma aula na televisão, né, com as imagens projetadas, e aí o professor consegue explicar aquilo que o aluno vai ver, o aluno consegue acompanhar, anotar, e depois ele faz as observações.
E os programas de extensão, que são aqueles que fazem bastante sucesso também, né? O programa Carroceiro Cidadão, em que os cavalos dos carroceiros são atendidos semanalmente, e a instituição auxilia também em animais, fazendo doação de ração, aplicação de vacina, vermifugação, todo o exame clínico que for necessário, né, a gente faz. Se tiver que fazer cirurgia, a gente também vai encaminhar para o hospital veterinário, então a gente consegue fazer um suporte bem importante. O programa de extensão também, castração itinerante, não sei se vocês já viram, um centro cirúrgico móvel é montado, né, tem toda uma estrutura para isso, e os animais, eles são castrados gratuitamente. É um projeto de extensão que é do nosso curso de medicina veterinária, e são os alunos que participam junto com os professores. E não podia deixar de colocar aqui os eventos acadêmicos, que podem ser eventos tanto organizados por professores e coordenação do curso, né, visando o estímulo de publicação para os alunos, né, apresentação de trabalhos, quanto aqueles eventos que são desenvolvidos pelos próprios alunos. Aqui nessa foto da esquerda, por exemplo, a gente tem um aluno do curso de medicina veterinária, que é o Marcos Vinícius, e ele está fazendo uma apresentação para os colegas. Então, é um aluno que é representante de uma liga acadêmica, que é um grupo de alunos, né, que estudam um determinado grupo de assuntos, uma área temática específica, e é totalmente voluntário, os alunos se unem para isso, e aí ele mesmo apresentando ali os frutos do seu trabalho para os outros colegas. Esse tipo de evento gera, por exemplo, o que a gente chama de ClanVet, que acontece todo ano. Esse ano ele aconteceu de forma online, foi muito bacana. O ClanVet é o Congresso das Ligas Acadêmicas, então é um evento criado pelos nossos alunos, onde eles conseguem mostrar, na verdade, tudo aquilo que eles vêm produzindo ao longo do ano, e também a nossa semana acadêmica de medicina veterinária, que a gente pode ver aqui nessa imagem da direita. Então, assim, é até difícil resumir, né, um pouco de tudo que o nosso curso de medicina veterinária tem de bom, e eu procurei colocar aqui, né, o máximo de informações possíveis e variadas para que vocês pudessem depois tirar as dúvidas de vocês. Bem, para poder contar um pouco para vocês sobre a trajetória de um aluno de medicina veterinária, eu convidei a Débora Cristina de Paula, que é discente do nosso curso. Ela é do 8º período do curso de medicina veterinária do Unifaa, e é uma aluna que sempre vem engajada em muitos projetos. Ela está sempre envolvida em trabalhos científicos, em trabalhos de campo. Então, eu acho que vai ser bem bacana ela poder trazer um pouco dessa experiência como aluna do Unifaa para vocês, tá? Então, Débora, vê se o seu microfone tá funcionando aí. Se tiver, conta para a gente um pouquinho da sua vivência acadêmica na medicina veterinária. O que você pode falar para a gente? Bem, enquanto ela não entra, eu vou então falando para vocês sobre a Débora como aluna, tá? A Débora, ela é uma menina que ela veio de uma região rural do estado de Minas, e ela já tem uma formação anterior, e ela sempre teve o sonho de fazer medicina veterinária. E ela... Deixa eu ver aqui, já vou responder, Camila. E ela veio, da primeira vez, né, quando ela teve a oportunidade de fazer a primeira graduação, ela acabou não fazendo o curso de medicina veterinária, mas ela guardou aquele sonho para ela, e aí ela teve a oportunidade, então, de entrar naquela carreira que ela sempre sonhou. Débora, então, entrou no curso de medicina veterinária, e desde o primeiro período sempre foi muito engajada nas atividades, participando, né, de programas de iniciação científica, participando de programas de extensão.
Tem aqui uma foto dela, que é plantando aqui, né, uma muda de árvore do projeto Conexão Mata Atlântica. E ela sempre muito envolvida nas atividades, tanto com grandes animais, quanto de pequenos animais. Então, eu espero que ela consiga falar um pouco para vocês dessa experiência, porque ela é realmente uma aluna que, assim como outros alunos de nosso curso, ela tem um diferencial muito grande, ela corre atrás, muitas vezes não é correria, né, de ir e vir, muitas vezes da cidade, porque não é perto, mas ela continua firme e forte, e é um exemplo aqui para o nosso curso de medicina veterinária. Deixa eu ver se ela já vai conseguir falar aqui para vocês, porque eu vi que ela voltou. Débora, vê se você consegue falar com a gente agora. Ativa aí seu microfone, por favor. Então, acho que a Lília já adiantou um pouco. Ela falou, né, que eu sou de Minas, sou do interior de Minas. E como eu estava falando para vocês, eu cresci na zona rural, né? Meus pais moravam em sítio e isso me influenciou muito no meio, né? Na relação com os animais desde criança. O meu pai era produtor rural. Então, eu sempre me envolvi muito com os animais, tanto de grande porte quanto de pequenos. Eu tinha muitos animais, né? Então, eu sempre gostei muito. Só que, por necessidade de trabalhar, eu acabei cursando, né? Eu cursei administração. E quando eu acabei o curso de administração, eu já tinha conseguido montar um negócio para mim aqui na minha cidade. É uma loja agropecuária, eu vendo, né, produtos veterinários, agropecuária em geral. E aí, quando eu finalizei a administração, eu vi a possibilidade, então, de ir atrás desse sonho. Tem até uma frasezinha dessas de rede social que diz que toda criança quis em algum momento ser veterinário, né? Quando eles crescessem. A diferença é que alguns são teimosos. Eu brinco que eu sou teimosa e insistente porque eu não desisti. E aí, quando eu vi a possibilidade de realizar esse sonho, eu fui procurar, né, qual instituição poderia ser viável para mim, tanto financeiramente, quanto algo que fosse algum lugar que fosse de qualidade. E aí eu comecei a procurar e acabei optando pelo Unifaa, né, que na época ainda não era o centro universitário. E essa influência veio por vários colegas que eu tive a oportunidade de conhecer, né? O meu irmão é veterinário, formado no Unifaa também, e eu sempre vi eles saindo da faculdade, assim, com futuros. A gente tem um amigo meu que foi para fora do país, né? Ele trabalha com reprodução de bovino. E isso sempre me motivou muito. Eu sempre quis, na verdade, né, ir à faculdade do meu irmão, eu sempre ficava empolgada. E aí, quando veio a oportunidade, eu, né, pude conseguir cursar no Unifaa. E quando entrei na faculdade, eu fiquei maravilhada com todas as possibilidades que a veterinária tem, porque, sinceramente, eu não conhecia, né? A Lia falou aí um pouco pra gente, mas é infinito, né? Eu ainda não consegui, assim, ver todas, e às vezes eu até me perco com isso, porque eu estou sempre envolvida com grandes animais, com pequenos animais, e é por gostar mesmo, então eu estou sempre me envolvendo em tudo. Acabei descobrindo outras áreas, como a de patologia, né, que é a área laboratorial, de análises clínicas. Fiquei maravilhada também. Então, assim, é um curso e também a faculdade para gente. Né? Por exemplo, eu sou aluna de iniciação científica atualmente. Eu trabalho, né, eu tenho um projeto, desenvolvo um projeto junto com o professor na área de patologia. A gente faz análises, exames de urina, de animais que passam por procedimentos cirúrgicos. Então, assim,
eu acabo me envolvendo de uma certa maneira com tudo, com todos, né, com o centro cirúrgico, com a própria clínica, com o laboratório, e isso é maravilhoso. Então, é muito bom que durante a faculdade a gente tem, né, a gente tem um contato com todas essas possibilidades, e aí é maravilhoso, mas é difícil decidir, confesso. Eu ainda vivo essa guerra, né, no 8º período, né, professora? É Eu verdade. ainda vivo essa dificuldade de escolha. Ô, Débora, e Sim. eu queria que você falasse para a gente se tem alguma experiência, assim, alguma coisa que tenha te marcado mais até agora. Tem alguma experiência mais marcante para você poder compartilhar com a gente? Olha, professora, falar de uma é até um pouco difícil, sabe? Porque eu já vivi coisas muito interessantes na faculdade. Uma que eu me lembro recentemente foi uma cirurgia que a gente fez em uma vaca, né, uma enucleação, que é a retirada, né, do globo ocular. E eu tive a grande oportunidade de fazer a cirurgia mesmo, né, claro, com o professor me orientando, mas foi um desafio para mim, mas ao mesmo tempo, quando eu acabei e eu vi que tinha ficado, foi maravilhoso. Outras situações, como ver um animal que chegou já em sofrimento, conseguindo se recuperar. Eu vi casos, né? Eu vi um caso de uma égua lá com o professor Juraci que foi maravilhoso. Ela já estava em choque, ela conseguiu se recuperar e depois ver ela se alimentando. Então, são essas situações, porque o que me move é o meu gosto, assim, o meu amor pelos animais, né? Eu sou muito voltada para essa questão do bem-estar, de ver eles realmente bem. Então, são essas situações de você poder ajudar um animal, ainda que aluno, mas a gente tem essa oportunidade na faculdade a querer seguir no curso, né? Ô, Débora, e fala um pouquinho sobre os professores. O que você acha dos professores do curso de medicina veterinária? Porque eu falei aqui para o pessoal que são professores qualificados, mas assim, é a minha visão de coordenadora. Qual é a visão do aluno? O que você vê como aluna? Então, professora, são todos qualificados, com certeza. Assim, não medem esforços, sabe? Quando a gente quer, a gente está sempre sugando, né? Os professores não medem esforços para levar a gente adiante no que a gente quer. Igual eu falei, às vezes é até um pouco difícil escolher, porque eu sou muito motivada, né, pelos professores. Igual você conhece a minha história, tem o professor Fabrício, que me motiva muito na patologia, tem a professora Valesca, que eu gosto muito na parte de cirurgia. Então, assim, a parte profissional, né, é muito, muito bacana. E tem também um lado que eu gosto muito, que é o lado humano, né? Eu tenho uma relação maravilhosa com eles, de amizade mesmo, assim, né? De chegar e ter um apoio em muitas situações que a gente passa, porque às vezes a gente está longe de casa, enfim. Infinitas situações e a gente tem amigos, na verdade. Então, eu acho isso maravilhoso. Uma das características que eu vejo, né, na faculdade é justamente a forma como a gente é recebido. É o que me marcou, assim, na faculdade. Os professores são muito abertos, poxa, você manda uma mensagem no WhatsApp com professor, tem um cachorro aqui, não sei o que, passando por isso, você pode me dar uma orientação? Eles orientam, entendeu? Da melhor maneira, sem comprometer o animal, sem comprometer a gente, mas são sempre abertos, né? Vários trabalhos, poxa, tem um projeto de extensão com o professor Joaquim, com a professora Ives, tem iniciação científica com o professor Fabrício, então eles estão sempre motivando a gente a estudar, a trabalhar, a correr atrás disso. Muito bacana. E assim, Débora, eu estava falando aqui com o pessoal, enquanto você estava com a dificuldade para entrar, que você é uma aluna realmente exemplar e que eu tenho orgulho de você, né? Eu pude acompanhar a sua trajetória acadêmica e, sem dúvida alguma, toda a sua dedicação durante o curso vai ser um diferencial muito importante para a sua
formação. Ô, Débora, tem um colega aqui perguntando de qual cidade você é. Eu sou de Santana do Garambel, Minas. Santana do Garambel. Só pelo nome a gente já vê que é longe, né? É longe, pequenininho e escondido. A gente tem aqui alguns colegas falando, né? Tem uma colega aqui chamada Camila, que está dizendo que pretende dar início ao curso de medicina veterinária no próximo ano, que atualmente ela faz nutrição. E aí, Camila, vou te dizer que você vai utilizar muito do que você aprendeu na nutrição para você poder aplicar, né? Para você poder aplicar no curso de medicina veterinária, porque a gente também tem a parte toda de nutrição animal. Então, assim, eu acho que você vai ter aí um pezinho à frente já. A Deise também está... Com certeza, professora. A Deise também está dizendo aqui que ela tem vontade de cursar medicina veterinária também. Alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para a Débora? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Porque, né, de repente, perguntar para o colega que é algo mais direto e ela pode trazer aí uma outra perspectiva, uma outra visão. Acho que nenhuma pergunta mais, nenhum comentário. Professora. Oi. Só fazendo um comentário, né, que você falou da Camila, é muito interessante porque eu fiz administração, né, e muita gente falava comigo, poxa, mas veterinário e tal, não são áreas afins. De fato, né, dentro do curso não tinha muita coisa em comum, apesar de que às vezes eu conseguia ver a célula como uma empresa e tal, mas é muito boa a maturidade que a gente chega na faculdade, né, que é uma das coisas que me ajudou muito. Então, até nisso, ela já vai estar à frente também, porque a gente encara a faculdade de uma outra forma. Então, é muito interessante. Muito legal. A Jaqueline Paiva está dizendo aqui que a sua história é muito bacana. Poxa, obrigada. E Jaqueline, é porque ela tem pouco tempo, porque senão ela ia ter muito mais história para contar. Tem bastante. Bom, então, Débora, gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Eu espero ter colaborado de alguma forma e quem for agora, né, tá com intenção aí de entrar para a faculdade e já, né, a partir do momento que a gente está no primeiro período, a gente já é um veterinário em formação, né, professora? Sim. Então, a gente está lá à disposição também, porque vocês precisarem. Temos as ligas acadêmicas que eu não falei, que é super interessante, eu faço parte de é uma grande oportunidade de troca, a gente organiza eventos, é bem interessante, conhece pessoas de fora, né, porque vem palestrantes de fora, cursos. Então, assim, é excelente. Então, quem for já entrar e a gente está lá aberto e à disposição para o que o pessoal precisar. Tá ok, professora? Muito obrigada pela oportunidade também. Obrigada a você, Débora. Um beijo e obrigada mais uma vez, tá? Tá, beijão. Fica com Deus. Fica com Deus. Bom, pessoal, então a gente deu um jeitinho, né, de ouvir a história da Débora. Espero que vocês tenham gostado de escutar. A gente tem várias histórias muito legais no curso de medicina veterinária. Eu tenho uma proximidade com os alunos que é de uma maneira muito amistosa e especial, então muitos conversam comigo e eu fico sempre muito orgulhosa com as histórias que a gente vem acompanhando, as superações, é sempre muito, muito bom. Bem, eu finalizo, então, né, a minha apresentação com essa pergunta, né? Você gostaria de estudar medicina veterinária no Unifar? Isso aqui é uma pergunta, né, que eu espero, assim, uma resposta muito positiva, né? A gente faz uma pergunta querendo ouvir uma resposta do sim. E isso é, com certeza, parte do orgulho que eu sinto por ser ex-aluna dessa casa e por saber que foi aqui que eu comecei, né? Então, foi o curso de medicina veterinária do Unifar que me proporcionou a base que eu precisava, que me deu todo o alicerce para que eu pudesse atingir o meu sonho, que era ser professora, sempre foi.
e está coordenando o curso de medicina veterinária, né, que foi o curso que eu me formei, para mim é uma alegria muito grande, tá? Muito obrigada, tá, pela participação de vocês. Eu coloco aqui o meu contato nesse último slide, coord.medvet@faa.edu.br. Esse é o meu e-mail. Então, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida sobre o curso de medicina veterinária, quiserem perguntar qualquer coisa, vocês podem perguntar. Eu vou colocar aqui o meu telefone também, tá? Eu vou anotar aqui, vocês podem me contactar. Coloquei aqui embaixo. Então, tendo alguma dúvida, podem entrar em contato. Vou ter um prazer em poder falar um pouquinho mais para vocês, em ouvir o que vocês têm de interesse no nosso curso. Muito obrigada, então, pessoal, por acompanhar, né, aqui esse webinar. Eu espero, sinceramente, que tenha sido proveitoso para vocês, que tenha sido suficiente para vocês entenderem aquilo que vocês precisam, né, para seguir. Prazer, então, aqui estar falando um pouquinho para vocês. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Unifa, educação que transforma.